Fala, galera. Beleza? Fala, mestre, tudo bem? Galera, Tudo bem, nosso beleza? vídeo hoje vai ser sobre o turismo espacial, né? Como sempre, a educação criativa vai propor uma visão crítica sobre esse novo fenômeno, né? Dentro da estrutura capitalista, claro, a nossa abordagem aqui. Mas antes, propriamente, de começar o vídeo, pedir aquela força aí de vocês, né, para o nosso trabalho sempre, de curtir o nosso canal no YouTube, Educação Criativa Oficial, nos seguir também no Instagram, mesmo nome, deixar o seu comentário nos nossos vídeos. O comentário pode ser apoiando o nosso trabalho, né? Alguma crítica propositiva também, é muito importante também. E, claro, divulgar o nosso vídeo por meio do compartilhamento aí do link, que será muito importante para darmos continuidade ao nosso trabalho. Então, mestre, passar agora a palavra para você, para que você também possa dar as boas-vindas nesse mais novo papo criativo aí. Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso Papo Criativo. Boa noite, Magno. Nós vamos disponibilizar esse vídeo, além das redes sociais, como YouTube, Facebook, Instagram, ele também estará no nosso site. E um aviso importante, nosso site agora, semanalmente, vai ter algumas colocações de temas atuais. Nós, da Educação Criativa, vamos postar temas atuais, coisas curtas, né? Para vocês ficarem sempre cientes e acompanhando as atualidades do Brasil e do mundo. Bom, esse nosso tema hoje, ele é, na verdade, uma constatação da irracionalidade do sistema capitalista. Eu tenho alguns dados aqui, Magno, que são importantes saber. Essa viagem, que foi feita tanto pela Inglaterra como pelos Estados Unidos, foram duas viagens, né? Elas, em média, custaram por pessoa 250 mil. O custo da viagem é R$1.315.000, esses 250 mil. E o dono da Amazon, ele fez um investimento nessa viagem de 28 milhões de dólares. Agora você veja que utopia, que loucura, que coisa surreal, em plena pandemia, com esse número significativo de mortos no mundo, carência de alguns lugares com vacina, você fazer um gasto desse só para o egocentrismo, a condição de excentricidade desses milionários, que são uma parcela insignificante do mundo. Eu quero dar alguns dados aqui, Magno, e ouvintes que estão assistindo o nosso vídeo, que são, no total, 195 países no mundo. Desses 195 países, 20 países fazem parte do G20, que são os países mais abastados, mais economicamente fortes do mundo. Tá? Entra ali países da América Latina, entra países da África, entra países do Oriente Médio, mas a concentração é na América anglo-saxônica e na Europa centro-ocidental. Então, eu tenho 195 países, se eu tirar 20, Magno, são 175 que estão fora disso. E desses 175, eu fiz uma lista aqui que eu queria passar para vocês, muito importante para você ver a loucura que foi esse investimento maluco no momento de pandemia. Eu tenho aqui 10 países em estado de miserabilidade. Desses 10 países, para vocês terem uma ideia, 9 são na África. Nós dois somos professores de geografia e geógrafos. A África miserável, a África pobre, ela é consequência da Europa rica, certo? Do processo de exploração desse colonialismo e neocolonialismo desenvolvido até os dias atuais. Tá? E aí eu tenho, da Somália à República do Congo, desses 10 países, um país do Oriente Médio, que é o Afeganistão, 9 da África. E eu fiz um cálculo aqui, Magno. A média de PIB per capita desse país é 438 dólares. A Somália tem um PIB de 100 dólares por habitante, pelo per capita do habitante. E a República Popular do Congo, 501. Então, isso que a gente quer trazer para vocês aqui, essa disparidade, essa loucura, essa insanidade que foi esse turismo espacial no mundo com essa miséria. Imagina esse dinheiro, Magno, investido nas carências da África, investido em vacina para os países pobres que não chegaram ainda com essa vacina. Queria ouvir você agora também sobre isso, Magno. Primeiramente, muito bom. Parabéns pela sua fala, como sempre, né?
a gente chegou no ponto do capitalismo e propriamente do neoliberalismo que vai ser o fracasso do próprio sistema capitalista. O sistema capitalista ruiu, isso é um fato, né? Eu acho que a pandemia ela é uma crise para além da saúde, né? Ela é uma crise do sistema capitalista como um todo. Se a gente colocar aqui as vacinações, você tem uma concentração enorme de vacinação dentro dos países do G20, e aí destaque dentro desses países para os países que vão compor o G8, né, onde quase que 2/3 da economia mundial circulam dentro do grupo de 8 países mais importantes do ponto de vista político e econômico, né, as 7 maiores economias e a Rússia dentro desse grupo. E a gente chegou no novo ponto do capitalismo. Em nenhum momento da história, até então, nem durante a primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, nós vivenciamos uma concentração de renda tão elevada como chegou agora no ponto do neoliberalismo, né? As 100 famílias mais ricas do mundo têm o mesmo que 50% da população mundial. Isso está equivalente a 3,6 bilhões de pessoas no mundo. E, né, nós estamos agora no outro ponto do fetichismo. Enquanto o fetichismo era a produção de carros de luxo, produção de iates, a gente está tendo uma nova corrida espacial, mas sem ser uma corrida espacial com função de alavancar o desenvolvimento das sociedades, como nós tivemos quando a União Soviética e os Estados Unidos competiram durante a Guerra Fria, né? A invenção da internet, o sistema de telecomunicações, advém dessa corrida espacial, e agora não. Agora é uma corrida, né, por pessoas aqui bilionárias que querem chegar ao espaço. E o investimento que você falou, se a gente colocar, né, esse investimento, com certeza ele é muito maior, porque você tem toda uma linha de pesquisa antes, você precisa ter uma preparação física, né? Então, assim, a gente está falando aqui de pelo menos um investimento de um bilionário nascido na casa aqui de pelo menos 500 milhões de reais. A gente está falando do desenvolvimento da nave espacial, porque você tem empresas que estão dentro dessa corrida. Uma das empresas pertence ao Elon Musk, né? Que é o dono da Tesla, que é o SpaceX, a empresa SpaceX, que venderia essa forma de lazer, né? Seria um novo lazer. A gente está falando de uma corrida espacial, uma nova corrida espacial em pleno século XXI, e você atentou para um fato muito importante, para o próprio caso, né, de estar no meio de uma pandemia. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma sociedade morrendo, parte da sociedade mundial, e aqui você falou da África, mas não vou muito longe da gente. A própria América Latina, ela enfrenta uma dificuldade. A América Central, você tem, por exemplo, a situação do próprio Haiti, né, que é um país extremamente pobre dentro do nosso continente, enquanto a galera da América do Norte está procurando ir ao espaço. Então, o capitalismo, a desigualdade sempre fez parte da estrutura do capitalismo. É uma característica, inclusive estrutural do sistema, sempre foi, né, podemos assim dizer. O grande problema é que essa concentração chegou a níveis assustadores, seja entre pessoas, seja entre os países que compõem o mundo, né? A gente fala do G20, o quanto que o G20 não concentra da renda mundial, do comércio mundial, comparado com os outros 195 países. Nós temos uma situação, por exemplo, da Palestina. Nós fizemos vídeo, está lá no nosso YouTube, comentando a situação social da Palestina. Você citou o Afeganistão, que é um país em guerra civil. A própria África, né? Os famosos diamantes de sangue. E a gente está agora num ponto que nós temos um novo fetichismo, que já era um fato a ser observado com carros de luxo, só que agora isso atingiu um outro nível, né, mestre? É o nível que a gente chega a falar que, assim, essa concentração vai ser a falência do sistema capitalista. Isso é um fato, né? A gente não sabe o que vai acontecer quando o capitalismo ruir, mas há evidências que ele já vem ruindo. A própria situação do Brasil mostra isso, né, mestre? A nossa desigualdade ela é muito elevada, né?
Isso aí é uma coisa que você colocou muito bem. O capitalismo ele vai ter que se reinventar, né? E ele tem essa característica. A gente não pode negar que o capitalismo é uma grande fênix, né? Ele passa por mudanças significativas, né? Por modificações. O próprio Estados Unidos e a Europa têm esses exemplos, né? A social-democracia, né? O estado de bem-estar social. Você vai ter um momento que essa excentricidade desse voo espacial aí vai aguçar uma desigualdade social muito grande, principalmente na grande mídia. Eu estava vendo uma reportagem, Magno, muito boa, dizendo que, à medida que você exclui as populações de classe média baixa e pobre do mercado interno, você inviabiliza o mercado, porque eles são os grandes consumidores. Então, esse economista falava assim, o cara que é milionário, ele faz investimento no mercado financeiro, nos paraísos fiscais, ele tem apartamento na França, nos Estados Unidos, ele não investe em Brasil, ele não investe. Quem investe em Brasil é o cara que compra 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, né? Que aluga um apartamento, que compra tijolo para fazer o barraco. Né? É o varejo, que compra o tijolo, o cimento para fazer um barraco na fábrica. Esse cara está movimentando o mercado interno. Então, essa concentração ela tende, como você falou brilhantemente, a colocar o capitalismo em xeque. Ele está em xeque, né? Ou ele muda ou ele para. Ou ele muda ou ele para. Eu acho que esse vídeo veio para a gente mostrar para quem está nos assistindo que o capitalismo tem que passar por uma revisão, né? E chegamos no limite, né, Magno? Em uma pandemia, você ter um ato dessa viagem espacial aí, né? Mas você falou brilhantemente, e eu só vou fazer aqui um breve comentário também, né? O capitalismo ele tinha um poder de fênix, porque você tinha economistas dentro do sistema propriamente das escolas de economia, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, que tinham um pensamento, que eram inteligentes. Hoje, nós não observamos dentro das escolas econômicas, e o neoliberalismo já mostrou isso, que o neoliberalismo ele é tudo, menos capitalista. Ele é o anticapitalismo. Na materialização, ele é o anticapitalismo, né? E, claro, ele é um anticapitalismo muito vendido para os países mais pobres, porque o protecionismo dos países mais ricos é absurdo, né? Então, é isso também que é interessante. Será, né, que aqui, e até fica uma análise, né, uma dúvida também nossa, claro, o capitalismo ele vai ter esse poder ou ele rompe antes? Que é o que você falou. Se você não tem um consumo interno, você coloca o mundo numa ebulição. Será que não é um ponto, que a gente chegou num ponto mesmo de ruptura? Claro, o capitalismo, né, ele pode se renovar, mas o neoliberalismo não tem como. O próprio G20 já pediu taxação de grandes fortunas. Só o Brasil e a Índia que votaram contra. Mas o próprio G20 como um todo já falou, irmão, olha só, cara, ou vocês vão ser taxados ou a gente acaba com o sistema. E aí vocês vão escolher. Vocês não vão deixar de ser mais ricos. O problema é que eu tenho uma galera que eu tenho que trazer, porque eles estão excluídos do sistema, né? Então, acho que esse também é um ponto bem importante. Para a gente encerrar, né, eu queria deixar no ar aqui uma coisa que você falou brilhantemente do neoliberalismo. Ele é intempestivo, né? Ele não respeita nada. A intempestividade dele é muito forte. E eu vejo isso, sabe como? Na questão da geopolítica, que é a nossa praia, inclusive, da geografia, eu vejo isso com o fim da Guerra Fria. A Guerra Fria a União Soviética era um anteparo ao crescimento do neoliberalismo. Com o final do socialismo, né, em termos de competição, o socialismo não termina porque a ideia não acaba, né? Eu estou falando em termos da Guerra Fria, da bipolaridade. Eu vejo que aí o neoliberalismo se fortaleceu. Mas uma alternativa que eu vejo ao término, ao freio desse neoliberalismo é a China. Sim, né? Sim. A China está mostrando um capitalismo diferente, que a China, inteligentemente, o que ela fez? Eu vou usar os instrumentos do capitalismo para eu crescer. Por exemplo, né? A gente aqui não é radical. Uma coisa que eu amo do capitalismo é a concorrência, a livre concorrência, porque eu, como consumidor, a concorrência me beneficia. Correto? A concorrência me beneficia. Mas aí o monopólio, o oligopólio, ele está, com o neoliberalismo, está arrebentando com a concorrência.
Sim. Então, vamos deixar encaminhado aqui até para a gente fazer um outro vídeo, né? Falando sobre as alternativas do capitalismo, né? Sim. O que Dentro resta do para o próprio sistema capitalismo? capitalista. Entendeu? Dentro do próprio sistema capitalista, sim. Beleza? É isso Então, aí, galera, gente. não esqueça de acessar lá o nosso site, como o Jorge falou lá no início, né? Nós temos um novo produto aí para vocês, né? Que vai ser uma comunicação muito mais intensa e uma popularização maior do nosso site. Valeu? Então, Educação Criativa Oficial, tudo junto, sem o tio e sem o C cedilha, tá? .com.br. Valeu, galera. Grande abraço e até o próximo vídeo do Papo Criativo. Valeu, galera. Grande abraço. Abraço. Valeu, Magno. Obrigado.